Amigo, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou responder até um pedido de ajuda de um amigo que estava com o ar-condicionado desarmando o disjuntor geral. Ele estava com um piso-teto em que ao ligar o disjuntor geral, depois ele ligava o evaporador e ao mandar o sinal para a unidade externa, o disjuntor, desarmava. Já aconteceu com você? E aí ele ficou sem saber como proceder dali para frente, né? Se condena o compressor, ventilador ou o que possa estar acontecendo nesse desarme do disjuntor geral. Bem, primeiro passo para você identificar esse tipo de problema é o seguinte. Antes de eu passar aí o primeiro passo, faz o seguinte, deixa o like aqui, ó, aperta esse dedão, pelo menos aí, dá uma força ao canal. Se você tem interesse em aprender mais sobre comandos elétricos e refrigeração comercial, sempre olhe os links que eu deixo na descrição ou o primeiro comentário dos meus treinamentos online, beleza? Então vamos lá. O primeiro passo é o seguinte, você identificar se o desarme do disjuntor geral é quando o evaporador liga ou quando o evaporador manda o sinal para a unidade condensadora. Eu vou desmontar essa unidade condensadora aqui para mostrar os próximos passos que você vai fazer. Então, se você ligou o aparelho, unidade evaporadora ligou, ventilador ligou, mandou o sinal para o condensador e o disjuntor desarma, o problema está aqui na unidade externa. Mas o que pode estar acontecendo, Viana? O problema pode estar sendo tanto na parte do comando ou no circuito de força. O circuito de força podendo ser tanto no compressor ou ventilador do condensador. Eu vou abrir agora essa máquina e mostrar o passo a passo. Rapaz, bem duro os parafusos, tudo enferrujado. Vou te mostrar o passo a passo para esse teste. Retirei agora a tampa do equipamento. Agora eu tenho o ventilador à disposição para poder testar. Tenho aqui também o compressor. Vamos mostrar aqui o compressor. Esse aqui é o borne do compressor. Muita gente vem direto aqui no compressor, querer testar o compressor e condenar ele quando fica desarmando, achando que o problema é o compressor. Mas antes de chegar no compressor, você precisa verificar se não é a parte do comando. Então, eu te indico fazer os seguintes testes. Vamos aqui à parte do comando elétrico para poder te mostrar. Primeiro, você pode fazer o seguinte, tentar identificar se o problema é no compressor ou ventilador ou se é no comando. Este circuito de comando tem dois contatores, um para o ventilador e um para o compressor. Eu vou primeiro tentar identificar se o problema é no circuito de força ou no comando. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar os cabos do compressor e vai retirar. E retira do ventilador. E aí você vai religar de novo o circuito. Quando você religar e ao ligar o sinal para o condensador, se desarmar o contator, o problema significa que é no comando, na parte de alimentação. Aí você confere se o A1 e o A2 do contator estão instalados certinho e confere a parte do circuito de comando. Se algum cabo também não está partido, encostando na carcaça, também pode ser. Agora, caso não desarme, então você vai fazer a verificação agora no circuito do ventilador e no compressor. O ventilador, você vai bater o teste de continuidade nos cabos do ventilador. Tá tudo ok? Tudo ok. Vai fazer o teste de continuidade. Eu vou mostrar um teste que você vai fazer no ventilador é o mesmo que você vai fazer aqui no compressor. Então, ó, você vai fazer o seguinte, você vai retirar os cabos do compressor, daqui do contator, ou você pode tirar o cabo lá no compressor. Se você tira o cabo desse ponto e testa a continuidade aqui, ó, nos cabos, você está desconsiderando aqui o cabo. Ó. O problema também está no cabo. Então, se você quer testar o cabo, ok, faça aqui. Agora, se você quer testar o compressor, o correto é fazer o teste diretamente lá nos bornes, porque você pode ter também o borne torrado lá na caixinha do compressor, dando contato um com o outro ou com a massa, com a carcaça, né, e ocasionando curto. Então, sempre que for fazer o teste do compressor, faça direto nos bornes do compressor. Vamos aqui ao borne do compressor fazer esse teste. Tem os bornes do compressor nesse ponto. Esse aqui é um compressor que tem um tipo de encaixe nos bornes aqui diferenciado, tá bom? Seria bom até se vendessem, né, novamente esses bornes aqui, ó, de encaixe, olha só. Esse aqui não dá praticamente mal contado. É praticamente igual uma tomada, né, uma tomada fêmea, né, que aquele de pino, na verdade, é o plug macho. Então aqui temos o plug macho com os 3 pinos e aqui tem a tomada, que é fêmea. Então, ó, seria até bom se voltassem a utilizar esse tipo de tomada. Mostra mais próximo. Olha só, esse tipo de tomada aqui. Não dá mau contato. Então agora eu vou testar os pinos do compressor. Para testar os pinos do compressor, você vai utilizar o multímetro digital. E aí que muitos cometem erro. Acham que apitou, o compressor está bom.
Pessoal, se apitar, significa que a resistência ohmica está abaixo de 100 ohms. Na maioria dos dispositivos aqui de teste, né, dos multímetros, abaixo de 100 ohms, apita. Então eu vou jogar aqui, ó, para a escala de resistência ohmica, medir resistência ohmica e continuidade. Então no momento ele está mostrando que está com o circuito aberto. Agora vejam só, se eu encostar um pino no outro, olha só o que vai acontecer. Apitou e praticamente zerou. Estão vendo aqui 0,1? Isso está indicando que é uma continuidade. Então se eu colocar uma fase de um lado do terminal aqui e do outro, o que vai acontecer? Vai ocasionar um curto-circuito. Então isso aqui é uma continuidade. Se você testar os pinos do compressor e der continuidade, ele está ruim, vai ocasionar um curto-circuito. Não acha que apitou, o compressor está bom, tá? Se apitou e o valor praticamente zerou, está ruim o compressor, está em curto. Então o primeiro teste você vai fazer o seguinte, você vai pegar em um dos pinos qualquer, ó, e vai colocar na carcaça ou uma parte do tubo de cobre, tá? E vai verificar. Deixa eu tirar o dedo que está interferindo na medição. Vamos aqui. Opa, deixa eu colocar no pino e vai para a carcaça. Vejam só, não deu nada, está indicando que está aberto. Aberto significa que está ok, hein? Agora deu um certo valor, ó, está aberto. Bom, o valor que deu é porque deu uma resistência muito alta entre o pino e aqui a carcaça. Se apitar, der continuidade de qualquer pino deste até aqui, ó, o tubo de cobre, o compressor está com fuga para massa. Então a fase que encostar nesse pino vai chegar até a carcaça. E aí vai dar curto-circuito ou o equipamento vai ficar dando choque, dando passagem. Tá bom? Ó, tá com mega ohms aqui. Tá bom? Ó, tá ok, ele não está ruim, não está dando para a carcaça. Agora eu vou verificar entre os pinos. Entre os pinos agora. Quando você for verificar entre os pinos, você tem que primeiro identificar, é um compressor trifásico ou é monofásico? Se o compressor for monofásico, você vai ter duas bobinas, a bobina principal e a bobina auxiliar. E você terá 3 pinos. Aí você vai ver uma resistência entre o comum e o marcha, uma resistência maior entre o comum e o auxiliar, e uma resistência maior ainda entre o auxiliar e o... Na verdade, entre o auxiliar e o comum você vai encontrar a maior resistência, né? Porque você vai estar com a bobina de marcha em série com a auxiliar, tá bom? Do comum, ó, quer dizer, do auxiliar para o marcha você vai encontrar o maior valor. Agora, quando você tem um compressor trifásico, você vai encontrar valores semelhantes na hora de medir entre 2 pinos. Então você vai encontrar um valor aqui e vai encontrar o valor semelhante lá. Ó, sempre vai dar um valor 1 ponto alguma coisa. Para você saber o valor correto, você tem que ir no catálogo do compressor. Não pode dar próximo de 0. Vamos ver aqui quanto é que deu. Ó. 1 ohms mais ou menos. 1.1. Nas demais vai dar um valor bem parecido, tá bom? Ó, agora eu vou ver aqui. Independente quais sejam. Ó. Aqui também deu 0,9, 1. E agora aqui. A mesma coisa. Se eu encostar direitinho, procure ter um bom ponto de contato. Ó, mesma coisa, um bom ponto de contato. Se você ficar com contato ruim, vai dar interferência. Mas viram que todos os 3 valores deu na faixa aí de 0,9 a 1 ohms. Se por algum motivo o valor der assim, ó, próximo a 0, olha só. Encostei um terminal no outro, 0 ponto alguma coisa, está em curto. Se a fase encostar nesse ponto e nesse aqui der um valor como esse, ó, você vai encostar uma fase aqui, a outra aqui vai dar um curto-circuito. Então, apitou não significa que o compressor está bom, tá? Muito cuidado. Para você ter uma certeza do valor, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o modelo do compressor, vai baixar o datasheet com os dados do compressor e lá você vai encontrar o valor da resistência ohmica do compressor a 25 graus Celsius. Então esse compressor, como está há muito tempo desligado, a temperatura está baixa aqui no ambiente, está em torno de uns 25 graus Celsius mesmo.
Agora, se você pegar um compressor que estava em funcionamento, ele está quente, a tendência é você encontrar valores maiores que esse que eu acabei de medir. É você encontrar o valor de 1.6, 1.8, e o valor será também semelhante em todas as 3 medições. Então, fique atento. Apitou não significa que está em curto. Outra coisa que pode ocasionar um disjuntor desarmando é se o compressor estiver travado. Se mecanicamente a energia chega, entrou o trifásico e o compressor tenta partir e não consegue. O que vai acontecer? Ele vai ter uma corrente de pico muito elevada, ocasionando o quê? O desarme do disjuntor. Então, nem sempre será problema elétrico, pode ser também problema mecânico. Agora, Viana, se a fase estiver invertida, vai desarmar o disjuntor? Não vai. Com este tipo de compressor, scroll, se a fase estiver invertida, o compressor vai funcionar, ele não irá comprimir. E o que vai acontecer? Superaquecer e queimar a bobina, tá bom? O que acontece quando está com a fase invertida? Ele vai dar um problema. Outra coisa que pode estar acontecendo também é a falta de uma fase. Se faltar uma fase por causa de cabo partido, então, para você testar os cabos, você vai fazer o seguinte, você vai testar, aqui é o cabo preto, eu vou colocar nesse ponto e vou testar ali do outro lado. Deixa eu chegar ali, colocar no preto. Agora sim tem que dar uma continuidade, tá bom? Nesse teste aqui, ó, tem que dar uma continuidade. Por que continuidade? Porque eu não estou testando a bobina, eu estou testando o cabo. Vou verificar agora se vai dar continuidade, ó. Deu uma continuidade, 0.1. Agora eu vou testar no azul. Vou tirar o cabo aqui do ponto, vou testar o azul. O azul agora é o do meio, ó. Também deu uma continuidade, 0.1. Então eu estou verificando agora o quê? A integridade do cabo. Estou vendo se o cabo e o terminal aqui está ok, ó. Também, ó, 0.1. Se você desligar completamente o equipamento lá na tomada, no geral, você também pode fazer o teste no contator, para verificar se nenhum contato está com problema. Como assim, Viana, no contator? Deixa eu fazer o teste aqui, ó. Você pode fazer o seguinte, lembre-se, esse teste no contator de continuidade, somente com o circuito completamente desligado. Você tem que ir no disjuntor geral, desligar completamente, e aí sim você consegue fazer esse teste que eu vou fazer aqui, tá bom? Deixa eu soltar agora o terminal aqui esses terminais auxiliares aqui, ó, contatos auxiliares. Tirei um contato auxiliar, agora vou tirar outro contato auxiliar. E agora sim, vamos simular que você desenergizou completamente o equipamento lá no disjuntor geral. Se possível, tire o cabo. Você pode testar a continuidade no contator. Isso para verificar se o contator está íntegro, ok? Se está com os contatos tudo ok, você pode testar. Como é que você vai testar? Nesse caso, está solto o lado do compressor. Então, se eu testar aqui continuidade, não é para dar em nenhuma. Se der continuidade, está com problema. Agora você vai testar também assim, ó, da entrada para a saída. Ó, entrada e saída no mesmo ponto do contator. Entrada da fase e a saída. E aí eu vou pressionar aqui o contator. Ó. Contator. Pressionei, olha, deu continuidade. Estão vendo? Então esse contato do contator está bom. Da mesma forma vou fazer no outro. Lembrando, você precisa colocar o pino no contator para ter um bom contato. E esse teste somente com o circuito completamente desligado no disjuntor geral. Não se esqueçam. Ó, também deu continuidade. Então, contato está bom aqui desse contator. Pelo menos, né, com o teste acionando manualmente, né? O ideal é fazer esse teste depois ligando o equipamento e verificando as tensões embaixo, na saída. Ah, mesma coisa agora. Vou pressionar, ó. Ó, também deu aqui, ó, continuidade, 0.1. Então tá ok os 3 contatos. Agora, quando você energiza o equipamento, o ideal é você soltar os cabos aqui, ó, solta os 3 cabos, energiza o equipamento, liga o sinal da evaporadora para o comando ligar. O comando ligando, aí você vai colocar na escala de tensão elétrica, tensão, e aí você vai fazer o seguinte, você vai bater a tensão aqui, ó, no T1 e T2, que é a saída do contator, e vai verificar a tensão. T1 e T3 vai verificar a tensão. T2 e T3 e vai verificar a tensão. Tendo a tensão certinha, significa que os contatos estão
ok, tá bom? Bem, espero que esses testes aqui, essas informações tenham sido úteis para vocês, né? Quando tiver um equipamento com problema elétrico, aqui agora você saiba como testar. Lembrando, conhecimento da parte elétrica é fundamental para todo refrigerista, principalmente se trabalhar com equipamento de maior porte e você for um reparador, se você for um profissional da refrigeração que faz o reparo, o diagnóstico de defeito e o conserto de máquinas e equipamentos. Sendo um instalador, muitas das vezes não há necessidade de você ser muito bom na parte elétrica, mas se você focar na parte de conserto, meu amigo, você vai ter muito problema se você não for um especialista na parte elétrica. E se você quiser ser um especialista também na parte de comandos elétricos, eu te indico ir aqui embaixo na descrição e clicar para poder conhecer um pouco mais do curso que eu tenho de comandos elétricos para refrigeração. Tá bom? Espero que essas dicas tenham lhe ajudado. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!